O Rio é tropical. E como não ser? Sua geografia com lindas praias emoldurando a exuberante floresta dentro da cidade. Neste programa, você vai conhecer o legado deixado por Burle Marx, um local que abriga uma inestimável coleção de plantas tropicais, formada ao longo de sua vida, onde Burle Marx ajuda a natureza a criar belas composições de formas e cores. A descoberta das formas e cores das flores tropicais brasileiras foi feita no final da década de 20 pelo ainda jovem e curioso Burle Marx, quando passeava pelo Jardim Botânico de Berlim, na Alemanha. Na Europa do século XVII, as flores tropicais, consideradas uma vegetação luxuriante e muito ornamental por suas belas cores, foram importadas em larga escala para estudos científicos de ervas medicinais, sendo preservadas em belas estufas. Nós estamos com o Ronaldo Benevello, do projeto Parques e Jardins, que está cuidando do projeto da implantação das flores tropicais nos jardins aqui do Rio de Janeiro. Quando eu comecei a fazer paisagismo, o Burle ainda era vivo. Então a gente ficava, o Burle fez um desenho ali, fez um trabalho ali, a gente ficava meio olhando o que ele tinha a fazer, porque ele era o grande mestre, né? Então o que a gente faz, o que a gente preserva realmente fazer o conceito dele, a escola dele, a forma dele. Ele trouxe para o paisagismo o desenho abstrato que ele fazia em tela, porque ele era pintor, ele é formado pela Belas Artes. Então o nosso desenho, a nossa forma de projetar é uma forma da escola do Roberto Burle Marx. O próprio Roberto Burle Marx, ele valorizava muito a flora nacional, apesar de utilizar muita exótica, né, plantas, que é um modismo, né? A gente se acostuma com certos modismos. Hoje, por exemplo, existe uma febre do pingo de ouro, né? Todo mundo gosta, todo mundo. Mas já foi a espada de São Jorge, já foi o fixo italiano, já foi outras que... O antúrio da vovó, quem não tinha uma avó com um pé de antúrio, né? Então esse projeto ele pretende retomar mesmo as flores tropicais, com um conceito ambiental de espécies predominantemente nativas, né? São plantas tropicais, que elas resistem melhor, já são aclimatadas, e é o nosso produto. O desenho do Roberto é a cara do Rio. Né? Ele é carioca, trabalhou aqui, fez muita coisa aqui, então o jardim carioca quase que é o jardim do Burle Marx. A gente usa predominantemente, além de espécies nativas, mas as helicônias, né? algumas agaves, bromélias, uma série de outras são plantas a cara do Brasil, a cara do Rio de Janeiro, a cara do tropical. Eu aprendi muita coisa com o Roberto Burle Marx. Ele foi o meu primeiro grande professor, um mentor, que me guiou por uma, vamos dizer, uma trajetória de 30 anos com ele. Eu posso falar da experiência, né, das viagens que a gente fez juntos, né, pelo Brasil e mesmo fora do Brasil. A gente fez várias, como dizer, expedições ou excursões em busca de conhecimento da flora, porque a cada lugar, em cada local que a gente fazia, a vegetação muda, né, as características são outras. Então nós pesquisamos isso. E nada melhor do que no local. Os arranjos que ele fazia eram tão, como dizer, bem compostos, né? Era praticamente uma joia em maior escala, mas era muito bem composto. Então tinha helicônios, os bastões que eu falei, tinha as marantásicas, as folhas grandes, né, das costelas de Adão, Comigo Ninguém Pode. Todas essas plantas ele utilizava, alpíneas. Inclusive a primeira vez que eu vi utilizando assim, mas foi um choque para mim, que a gente não via nas floriculturas essas flores. Então foi a primeira vez que eu vi. E realmente ele se impôs com a marca dele, com o modo de compor. Então tinha, como se diz, uma característica especial isso. E ele fazia muito sucesso com essas mostras, inclusive exposições de arranjos florais que ele fez na década de 50, início de 60,
Ele fez uma grande exposição no Museu de Arte Moderna, juntamente com a parte paisagística, e foi um enorme sucesso. O Burle Marx foi um pioneiro na utilização dessa vegetação, com esse lado decorativo. Ele se entusiasmou tanto e gostava tanto que começou a colecionar principalmente a família das heliconiáceas. Ele chegou a ter centenas de espécies, uma das maiores coleções que uma pessoa particularmente conseguiu. E até hoje o sítio ainda tem muitas amostras ainda, não só dessa família das heliconiáceas, como das marantáceas também. Inclusive, uma curiosidade, tem plantas com o nome dele, dedicadas a ele, plantas que ele descobriu também para a ciência. Estamos no sítio Burle Marx com o diretor Robério Dias, que vai nos falar sobre todas as plantas aqui trazidas por Burle Marx. Robério, fala assim sobre as plantas principais que existem aqui nesse jardim. Se é que pode ser chamado de jardim. Na verdade, Burle Marx dizia que não tinha um jardim, embora tivesse feito para muitos. Ele dizia que isso aqui era o local dele de experiências em paisagismo. Certo. E isso aqui é resultado de experiências. Foram as experiências que criaram, passo a passo, área por área, experiência por experiência, criaram isso tudo. E aí ele foi deixando, cada experiência que ele gostou, ele deixou? A experiência, por definição, pode dar certo ou não. Então, as que deram certo foram ficando, mas não quer dizer que daqui a pouco ela não dê errado, porque a planta nem sabe que o Burle Marx já morreu, né? Certo. Então elas continuam se comportando do jeito que elas sempre se comportariam. E com isso a gente tem que ir consertando, conduzindo, decidindo a cada passo, principalmente nesse verão de muita chuva, que as plantas têm uma velocidade de crescimento incrível. E quais essas plantas assim, mais exóticas e diferentes? Bom, esse caso de exótica é muito relativo, né? Por exemplo, tem planta que é rara aqui no sítio, que nós só temos plantas uma. raras, sim. Tem outra que temos muitas aqui, mas não existe mais no ambiente. Então é uma coisa relativa. Existem as endêmicas, que são nativas aqui dessa região. A gente manteve muitas. Por exemplo, aquela árvore ali é um pau-d'alho, nativa daqui. Já essa palmeirinha é o açaí, que é da Amazônia. Então, dois ambientes completamente diferentes, mas que o ambiente comporta. Certo. E uma das experiências do Burle Marx era aclimatar as plantas. Então fala um pouco desse trabalho do Burle Marx, dessa aclimatação, né? Desse trabalho. O Roberto descobriu as plantas brasileiras na Alemanha, né? Por incrível que pareça. Então, quando ele falou, vou ser paisagista e vou usar essas plantas. Quando chegou aqui, teve uma surpresa desagradável. Não tinha. Só tinha roseira, lírios, tulipas, até, sei lá. Então, mas ele não se deu por vencido. Ele falou assim, não, eu vou buscar essas plantas. E começou a fazer excursões para locais de vegetação intocada, onde ele tinha informação de alguma coisa, e o resto da vida ele fez isso. Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga, Campos Rupestres, Amazônia. E de cada local ele foi trazendo uma mudinha, foi encontrando... Uma não, muitas. Ele fazia um caminhão cheio. Mas claro, ele não acabava com a planta no lugar, né? Claro. Muitas das plantas que ele trouxe hoje estão extintas, porque o ambiente foi devastado. Temos aqui, não existe mais lá. Existe uma bromélia guarapariensis que, segundo um especialista, está praticamente extinta lá em Guarapari. Nós temos essa planta aqui. Então o trabalho não foi, como alguns podem querer sugerir, que retirou planta da natureza. É um exagero, né? Hoje em dia talvez fosse impossível, tal a burocracia do xiitismo em relação à vulnerabilidade do meio ambiente. Acho que o meio ambiente é tão frágil. Sim. Então o Burle Marx não poderia ter feito isso hoje, mas na época conseguiu.
O patrimônio que nós preservamos é um patrimônio imaterial, como todo patrimônio cultural. O que diferencia um patrimônio do outro é a duração do seu suporte material. A duração desse suporte, essas plantas, são suporte material dos princípios paisagísticos, patrimônio imaterial, estabelecidos e adotados por Burle Marx. Ele descobriu isso, ele deu o sítio para que isso fosse preservado, para que as pessoas soubessem arranjar as plantas na natureza, se relacionar bem com o seu entorno. Certo. Então esse aqui é o grande patrimônio. As plantas que vão todas morrer, vão vir outras. Em 100 anos não vai ter mais aquela árvore, talvez, mas vai ter uma outra, ou a mesma. Isso vai depender de N fatores. Então essas plantas são um suporte temporário de um patrimônio imaterial perene, que pode ser conservado ad eterno. Nós estamos aqui para isso, para fazer com que os seus princípios sejam visualizados nesse suporte. Então a pessoa chega aqui, estou vendo a ideia do Roberto, é isso. O princípio paisagista está aí. Na natureza, que todo mundo olha e acha que é uma paz tranquilíssima, isso é uma guerra de foice entre as plantas. O paisagismo é uma pacificação. Você põe uma planta aqui, onde ela vai receber a sua água, o seu sol, os seus nutrientes. Na selva, uma está querendo tomar o do outro, fazer sombra em cima da outra, atirar com a raiz, estrangular a outra. Mas aqui não, cada uma está tranquilinha no seu lugar, e quando começa uma briga, a gente vai lá e tem que resolver. Não, você está exagerando, corta. Você aqui sai. Sim. E aí volta uma sensação de paz que é traduzida aos olhos do leigo em beleza e bem-estar. Aí fica tudo uma maravilha. Recebemos há pouco tempo um pessoal da Unesco que veio julgar as qualidades do Rio como paisagem cultural. Eles vieram aqui, então eles gostaram muito. Robério, explica pra gente sobre essa plantinha, essa florzinha tão delicada que parece um brinco, não? Essa planta aí, ela no inverno ela praticamente some, mas agora, no auge do verão, ela está no auge. Então, inclusive, nunca vi ela tão florida, é uma maravilha. O nome dela é Thalia, popular lágrima de Nossa Senhora. Estamos com o vice-prefeito, o Dr. Carlos Muniz. Dr. Carlos, o senhor que é um apaixonado por flores tropicais, elas serão replantadas como na época de Burle Marx, nos jardins aqui da cidade? Bem, nós temos, eu além de vice-prefeito, sou também o secretário de meio ambiente da cidade. Então nós estamos, junto com o Parque dos Jardins, desenvolvendo um amplo trabalho de reintrodução nas praças tradicionais da cidade as flores tropicais. E esse tipo de ideia é algo que já foi abraçado pelo Parque dos Jardins, já se encontra inclusive em execução em algumas praças, e nós pretendemos que isso passe a ser uma rotina na vida do carioca, além das grandes áreas, como é o caso do Aterro do Flamengo, que nós temos aí um grande projeto do Burle Marx e em outras áreas. Essas flores tropicais, elas são fundamentais para o embelezamento da nossa cidade. O Roberto, ele usava muito as bromélias, né? Ele foi o primeiro a usar bromélias nos jardins, mas ele não conhecia muitos nomes. Então ele falou: Menescal, eu preciso saber os nomes, vem cá e tal. Pedir ajuda, você. Então a gente ficou assim ligado, né? Eu também saía quando ele me chamava, porque ele era um gênio assim da criação, né? Eu não queria chegar lá, ele estava pintando, né? Menescal, me ajuda. Tanto que aqui tem uma planta que é lindíssima, mas não está em flor, que chama-se
Esse aqui, Orthophytum burlemax, entendeu? Em homenagem a ele, né? E essa planta, quando está em flor, é uma coisa maravilhosa. Você não sabe o que acontece aqui no meio. Isso aqui é aproveitar, a gente fala das plantas que a gente chamava de agressivas, né? Porque elas são muito espinhentas. Mas na verdade elas não são agressivas, são defensivas, né? Porque ela não agride ninguém, ela se defende. Agora, se defende bem, né? Olha aqui como ela se defende bem. Até para pegar é difícil. Olha o que ele tem de espinho assim aqui, ó. Fala assim, não mexam comigo, né? Mas não agride ninguém, tá lá no cantinho dela. Isso aqui, ó, é interessante. Essa é uma planta da Barra da Tijuca, né? Se você olhar em tudo quanto é pedra, todas as pedras da Barra da Tijuca, vocês passarem, vocês vão ver ela, já passou um pouco a flor, né? Mas ainda tem o pendão. Então essa chama-se Alcantareia glasiuana. Glasiuana é o nome vem do nome de um pesquisador, Glasiu, né? Sim. Então essa é da Barra da Tijuca, essa é da mesma família, mas da Bahia. Então já é um pouco diferente, né? Já é mais colorida, já é mais baiana. Né?